Luís Manuel Fernandes Menezes e Almeida Ferraz. Nasci em Moçambique, na Beira, em 9 de março de 1961, em Portugal e no Minho, porque saí de lá com 5 anos e, portanto, e por isso passei a minha infância no Minho, daí a minha relação com os minhotos que estavam em Paris nos meus tempos de lá. Portanto, as minhas grandes memórias são Lisboa ou então Barcelos Guimarães, que eram os sítios por onde eu passava mais tempo. Licenciei-me em Direito, pela Faculdade de Direito Clássica de Lisboa. Fiz os estágios de advocacia, mas sempre tive a ideia de concorrer à carreira diplomática. Embora já dividido, por isso é que fiz o estágio antes de concorrer, concorri e entrei. Se não tivesse entrado, provavelmente hoje era advogado. E como tivesse entrado, acabei por fazer um percurso normal no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estive 5 anos e meio primeiro em Lisboa, depois estive 5 anos na nossa missão junto à União Europeia, em Bruxelas. Voltei para Lisboa e tive com uma das atividades mais interessantes, porque o que vivi fui adjunto do Comissário para o Apoio à Transição em Timor-Leste. Foi uma estrutura de missão criada na altura da transição em Timor-Leste, precisamente entre os acordos de Nova Iorque e a independência da antiga colónia portuguesa. Isso foi um período bastante interessante. Depois, mais tarde, fui assessor do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e fui subdiretor-geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas. A seguir, voltei a ter outra experiência extraordinária, muito enriquecedora do ponto de vista profissional, que foi a de Cônsul-Geral em Paris. Foi um período muito interessante, porque sucedeu a uma fase de reestruturação da rede consular e com impacto muito grande em França, com a centralização de vários postos consulares no Consulado-Geral em Paris, transformando no grande consulado que ele é hoje, cobrindo aquilo que é, ou respondendo àquilo que eu considero ser a maior congregação de portugueses na diáspora, que é aquela que está em França e sobretudo na Ile-de-France. Dali fui embaixador em Sófia, na Bulgária, e a seguir na Arábia Saudita, onde estava até ao verão do ano passado, em que o Ministro dos Estrangeiros me ligou a convidar para diretor-geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que eu, naturalmente, com o grande apreço que tenho pela diáspora portuguesa e pelas comunidades portuguesas, acedi e aceitei imediatamente e é nessas funções que estou desde dezembro passado. Para lhe dizer a verdade, do ponto de vista infantil, nunca sonhei em ser nem bombeiro, nem astronauta, nem nada dessas coisas, nem espião internacional. Tive sempre, curiosamente, um percurso escolar em que tive o direito como opção de curso e, portanto, nisso fui pouco imaginativo. Não era tão igual às crianças, que normalmente têm sempre assim umas ambições mais estranhas e que normalmente nunca se concretizam. E o direito foi uma coisa que me tocou sempre, tirando um ponto determinado em que quis ser veterinário, talvez tenha sido a única excentricidade da minha vida, mas isso por gostar de animais. Mas foi pouco tempo. Portanto, o direito foi sempre e sempre tive um pendor para as disciplinas da área de letras, como se fazia na altura, que se distinguia ciências e outras, não é como agora. E, portanto, tive sempre um pendor para a área de letras, onde naturalmente entrava o direito, a própria filosofia, que também era outra área que eu gostava muito. Genericamente, sinto-me realizado, do ponto de vista, poderia ter feito outras coisas que não fiz, mas não tenho essas preocupações que normalmente provocam algumas angústias, que é pensar poderia ter feito outra coisa que não isto, provavelmente poderia ter sido advogado e talvez tivesse ganho mais, porque isto é um alerta para toda a gente, os salários na carreira diplomática, como na administração pública em geral, não são muito convidativos e talvez tivesse ganho mais dinheiro do ponto de vista material se tivesse ficado a advogar e tivesse ficado no escritório do meu patrono, como ele queria que acontecesse. Mas não tenho essas angústias existenciais sobre o que é que poderia ter sido ou não e como é que poderia ter sido a minha vida se tivesse tomado outras opções na vida. Provavelmente no meu percurso profissional poderia ter feito esta ou aquela opção, poderia ter seguido um caminho mais fácil ou menos fácil, que eu não sei. Portanto, segui o caminho que quis fazer.
acima de tudo, honestidade e o serviço público. A partir do momento em que me tornei funcionário público, aliás, fizeram essa pergunta quando fiz a entrevista para a carreira diplomática, porque é que eu concorria. Entre, naturalmente, o desejo de viajar e o desejo de conhecer outras gentes e outros destinos, naturalmente que estava ao serviço do país e o serviço público, e portanto isso acabou por ser um dos princípios essenciais da minha ação. E penso que tenha valorizado esse aspecto, até pela boa relação que encontrei, que tive com as comunidades por onde tenho passado, reflitam precisamente esse ideal de serviço público. Do ponto de vista de instituições de solidariedade em Portugal, estive ligado a algumas, mas confesso que foi mais na diáspora. Aí sim foi a área onde tive maior envolvimento e maior participação. Participei praticamente em todos os movimentos e todas as associações que existiam, por exemplo, quando estive em França. Com quem mantenho ainda uma ligação particular, com quem mantenho ainda contacto. Foi talvez mais aí nesse domínio em que participei mais do ponto de vista social. Ser português é um estado de alma, portanto é como é ter orgulho na sua história, ter orgulho no seu passado, ter orgulho no presente e ter otimismo em relação ao futuro. E sobretudo o ser português é sobretudo a grande descontração que o povo português tem perante as dificuldades e a capacidade, apesar disso, de não ser tudo tão estudado e tão planeado como fazem outros povos, mas consegue superar-se. E o português tem dado provas ao longo da história, apesar de, por vezes, alguma imaginação, recorrer a alguma imaginação, mas tem dado provas de superação das dificuldades que têm sido criadas. Às vezes depois não sabe bem como gerir a superação ou os resultados da superação, mas o português é um povo com grande capacidade imaginativa e capacidade de superação e dinamismo quando é colocado perante as adversidades ou as dificuldades. E a prova disso, grande exemplo disso, são os portugueses que emigraram. Esses foram capazes de demonstrar ao mundo essa capacidade de superação, porque eu imagino os portugueses dos anos 60, para não ir tão longe, mas estes mais recentes, que partiram nas condições difíceis que conhecemos, partiram para os destinos europeus, principalmente para a França, estou a pensar nos de França, desconhecendo totalmente a língua, muitos deles vindo sobretudo dos meios mais rurais, com fraca escolaridade e que foram capazes de superar, aliás costumava dizer em França, que todo o português da imigração é um caso de sucesso. O português em França é um caso de sucesso, não tem que ser muito rico, nem tem que ter feito grande fortuna, mas superou-se, foi capaz de encontrar meios de vida melhores do que aquele que o seu país lhe dava na conjuntura da época de grande atraso e pobreza em que se encontravam as regiões onde viviam. Portanto, isto é um exemplo do que é ser português, que é superação, capacidade de superação, de realização. Volto a insistir no mesmo, a mensagem é a capacidade de superação, é que se superem sempre, que ultrapassem as adversidades e que sejam capazes de mostrar, como demonstraram as outras gerações anteriores, de facto o que é ser português, que é essa capacidade de superação, essa capacidade de realização perante as adversidades e perante as dificuldades que são colocadas. Portanto, é esse apelo que faço, é que os portugueses, e que mantenham também a unidade, lembro-me agora das associações e da capacidade dos portugueses continuarem a construir juntos e a mostrar juntos aos outros aquilo que são e a sua força.